Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus queridos. É com muita alegria que nessa manhã eu trago a minha saudação a todos vocês, a minha família, aos meus pastores, ao grupo de oração, ao departamento infantil, a toda a liderança, a todos os meus amigos da IMON, os meus amigos do Face, enfim, Deus. É com muita alegria que nessa manhã eu venho trazer um recado de esperança, de graça, de fé e de perseverança. E nessa oportunidade, gostaria de meditar com você uma passagem que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, aonde o autor da carta aos Hebreus nos fala de uma situação muito importante de fé para nós nessa manhã. Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim, o salmista diz assim, o autor dessa carta nos fala da seguinte maneira: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, nem desfaleça os vossos ânimos. Amados, estamos aqui numa passagem muito oportuna para os momentos que estamos passando. Aqui, quando o autor desta carta, ele se refere a uma grande nuvem de testemunha, eu me reporto para o capítulo 11 deste mesmo livro, onde nós ali vemos que essa nuvem de testemunha foram os heróis da fé, que mesmo passando as aflições naquela época, eles se mantiveram firmes. Essa nuvem de testemunha ela é composta de pessoas cuja fidelidade, cujo encorajamento foi constante na situação que viveram. E não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos passando momentos que precisamos ser perseverantes, ter o nosso coração em fé, como diz aqui essa palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor, porque Ele é o princípio de tudo, e consumador, porque foi tudo consumado naquela cruz. Não estamos lutando sozinhos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, todos os momentos, até o confim dos séculos. E não somos as primeiras pessoas, as primeiras testemunhas a lutar com problemas que enfrentamos. Outros correram essa corrida e venceram. Por isso, nessa manhã, eu quero te trazer uma mensagem de coragem, de esperança, que o autor e consumador da nossa fé está conosco. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente nos momentos de angústia. Estava meditando aqui e pude observar que há dois tipos de corrida. A corrida da fé, a corrida cristã, onde os nossos olhos estão em Jesus. E existe a corrida onde nós permitimos que os embaraços desta vida nos impeçam de terminar essa corrida. E nessa manhã, Deus, nós vamos meditar que essa corrida cristã, ela implica em nos livrarmos desses embaraços dessa jornada. Nessa corrida, devemos procurar subtrair aquele tempo
que muitas vezes nós não permitimos o tempo da devoção, o tempo da leitura da palavra, o tempo da oração, o tempo da contemplação, o tempo da meditação. E muitas vezes nós permitimos que esse tempo seja subtraído e nós acabamos perdendo o foco dessa corrida, acabamos nos perdendo aonde Jesus disse que Ele é o caminho. E quando deixamos de olhar para Jesus, nós perdemos o caminho. E muitas vezes nós procuramos atalhos, e esses atalhos nos traz a perturbação, a frustração, e ficamos tristes, ficamos abatidos, sem solução. Mas nessa manhã eu te digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Eu estou te falando de um modo religioso, eu estou te falando de um Deus que pode todas as coisas. A verdade é que não refletimos sobre essa caminhada. Nós muitas vezes não avaliamos essa caminhada. Essa caminhada, ela tem um preço que muitas vezes nós não queremos enxergar. E Jesus diz que essa caminhada, ela foi proposta para cada um de nós. Vamos levar essa caminhada de uma forma onde ela possa ser vivida como algo verdadeiro e profundo. Vamos verdadeiramente testemunhar nesta caminhada que vale a pena estar nesta caminhada. Precisamos muitas vezes mudar o nosso foco. O nosso foco muitas vezes nos perdemos. Se nós dizemos que Jesus é fiel, que Jesus é poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais, que Ele está com seus olhos fitos, aonde Ele diz na sua palavra que Ele é o nosso pastor, que nada vai nos faltar. Não venhamos colocar o nosso foco, não venhamos a potencializar nas notícias, na mídia que nós ouvimos. Existe um Deus que nos ama, Ele nos ama acima de tudo. A palavra dele diz que aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E Ele nos convida nesta manhã para estarmos nele, porque Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de esperança. Ele nos amou de uma maneira que nós não podemos explicar. O amor dele é um amor imensurável, é um amor que não se mede. Oh, meu Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, entregar, confirmar, reconfirmar a nossa vida diante de Ti. Jesus diz na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que não venhamos a nos deixar que o medo venha nos dominar, e que muitas vezes esse medo vem nos tirar o foco, vem nos tirar a visão, vem nos tirar verdadeiramente a essência da eficácia, da presença, do poder desse Jesus. Queridos, que nessa manhã possamos verdadeiramente meditar sobre isso. Tudo isso vai passar, isso servirá de esperança. Esses desafios que temos enfrentado, isso vem trazer maturidade à nossa fé, isso vem abrir os nossos olhos. Está escrito na palavra, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que não são para comparar essas aflições deste século para aquilo que Ele tem revelado para mim e para você. Nós podemos ver na sua palavra que Deus sempre esteve do nosso lado. Nós queremos também nessa manhã, eu separei aqui 3 atitudes que devemos tomar, 3 atitudes que precisamos tomar com urgência. E essas atitudes a primeira atitude fala que precisamos de fé e disposição de ir adiante. Amados, a hora é marchar. Nós vamos orar, mas precisamos tomar uma atitude. Quando nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, quando o povo de Israel estava diante de uma tomada de decisão, eles estavam fugindo do exército de Faraó, mas eles não tinham uma outra saída. Em frente a eles estava o mar. O que fazer agora? Parar? Voltar? Clamar ou seguir? Só tinha o mar. Não tinha uma outra solução. Mas a ordem ali era o quê? Eles clamaram, mas eles marcharam.
porque Deus já tinha preparado aquele momento. Ele disse que ele abriria o mar vermelho e seu povo passaria. Amados, nosso Deus está conosco nesse momento. Ele não nos abandona. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Há algo de extraordinário preparado para a igreja, para nós que confiamos nele. Por isso que nessa manhã eu quero contemplar com você, eu quero meditar, eu quero refletir com você. Não desanime. A hora é de animar, é de avançar, é de prosseguir. E nós passaremos e a terra prometida está lá na frente para nós. E nós cantaremos esse hino da vitória. E uma segunda atitude que eu pude ver aqui, nós estamos precisando nos definir. Com licença, um minuto. Precisamos de uma definição. Muitos estão no vale da decisão, não sabe se vai, no muro, ou melhor, no muro da decisão, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se volta ou se retorna. Mas nessa manhã, eu quero te dizer, precisamos nos apoiar nos sonhos, no braço forte do nosso Deus. O Senhor preparou uma caminhada. Ele não disse que não teríamos dificuldade, mas Ele prometeu que estaria sempre conosco. Então precisamos descansar no Senhor. A palavra de Deus diz que precisamos elevar os nossos olhos para os montes, e é de lá que vem o nosso socorro. E muitas vezes nós potencializamos os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, mas não, nessa manhã, eleve os seus olhos, olhe para o Senhor está te contemplando, o Senhor está nos contemplando, o Senhor está preparando algo maravilhoso para nós. Temos que ter uma direção. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é a nossa força. No Salmo 46 está escrito que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio fala de lugar secreto, lugar de intimidade, lugar onde eu quero estar com Ele. E fortaleza é um lugar de segurança. Refúgio e fortaleza nos momentos de angústias, no momento de tribulação. Ele diz que mesmo que as águas rujam e se perturbem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus, e Deus está no meio dela. E mais adiante, no versículo 10, ele diz: aquietai-vos, ficai calmos, que Deus está convosco. E veja o grande livramento, a grande vitória que eu tenho para cada um de vós. Eu estarei convosco, eu chamei vocês para estar comigo, e eu estarei com vocês. Vocês não morrerão, vocês viverão, porque eu vivo, e vivo para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Amados, muitas vezes nós esquecemos do nosso alvo, nós esquecemos do nosso objetivo. Nós temos o ideal. O nosso ideal é morar com Jesus. Jesus diz no seu livro de João, capítulo 14, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele se preocupou conosco. Ele disse que Ele ia para o Pai, mas Ele nos deixaria o seu Espírito, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. E mais adiante Ele diz, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, não te atemorize. Eu vou, mas eu vou preparar lugar, porque eu tenho lugar de excelência para cada um de vocês. Amado, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos da pátria celestial. Há algo extraordinário para cada um de nós. Não percamos a nossa esperança. Não deixemos que nada possa nos deter. Jesus é a nossa esperança. Vamos perseverar. Está chegando, falta um pouquinho, tudo vai passar e Jesus estará lá na frente. O nosso general, ele não perde nenhuma batalha, não ficamos sem direção, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso alvo. Quando perdemos a direção, nós perdemos o caminho.
e não podemos perder o caminho. E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de 13 a 16, onde podemos ler com muita propriedade, onde Paulo nos diz, ainda nesta manhã, capítulo 3, versículo 13. Aliás, vamos começar do versículo 12, onde ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amados, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação que está em Cristo Jesus. Por isso, vamos avançar para as coisas que estão preparadas para cada um de nós. Eu deixo aqui essa simples mensagem, eu deixo aqui o meu abraço, eu deixo aqui o meu carinho, eu deixo aqui a minha fé que quero compartilhar com você. Que possamos ter um dia de paz, um dia de regozijo, um dia de graça. Que possamos dizer nesta manhã, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Receba o meu abraço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.